Gostaria de tomar com vocês algumas passagens bíblicas e depois eu vou colocar aqui um pequeno estudo abaixo para vocês aprofundarem mais em casa. Amém? Então, tomando aqui o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 30, Jesus diz assim. Aliás, São João, diz assim: perguntaram eles, os seguidores de Jesus, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Se você ler antes, é o contexto após a multiplicação dos pães. Então diz assim: perguntaram eles: que milagre fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Salmo 77, versículo 24. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Por quê? O pão de Deus é o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. E Jesus continua aí o discurso, e nós vamos tomar aí também o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então vamos tentar concatenar aqui esses versículos do 30 ao 33 e também esse versículo 51. Veja, aquelas pessoas se saciaram do pão material, lá na multiplicação dos pães. E Jesus precisa dizer a eles que eles precisam buscar um alimento que não perece, e que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. É isso, essa narrativa um pouco antes. E eles perguntam a Jesus: e que milagre fazes tu? Qual é a tua obra? Porque Moisés, lá no deserto, deu a comer àquele povo o pão do céu, o maná. E tu, qual é a tua obra? Que milagre fazes tu? Veja que eles pedem a Jesus um milagre e recorda para Jesus um acontecimento muito importante no Antigo Testamento, que foi o maná, que era um alimento que Deus todos os dias derramava ali nas plantas para que aquelas pessoas se alimentassem no deserto. Aí Jesus vai dizer para aquele povo que aquele alimento não era o verdadeiro alimento que vem do céu. Não é o verdadeiro pão que vem do céu. E que nos dá a entender que apenas o maná, ele prefigurava a sagrada Eucaristia. É uma figura do que realmente viria no futuro, que era o verdadeiro pão do céu. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz aí no versículo 32, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai, Jesus dizendo, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu é o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Veja, o verdadeiro pão do céu é aquele que desce e que dá vida ao mundo. Não é uma vida biológica que Jesus está falando aqui, mas de uma vida espiritual, de uma vida sobrenatural. Aí vem o versículo 51 que nós lemos também. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha Jesus dizendo, agora esse pão que o Pai dá sou eu mesmo. Sou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Veja, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas Jesus disse, quem comer desse pão viverá eternamente. Jesus diz, eu sou o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. E quem comer desse pão viverá eternamente. Porque o pão que Jesus diz dá, o pão que o Pai dá, é aquele que dá a vida ao mundo, que é o próprio Filho de Deus.
Então, aí no versículo 57, ainda no Evangelho de São João, diz assim: assim como o Pai vive, assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Veja aí. Como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, aquele que comer a minha carne viverá por mim. Veja, é uma obra tão sobrenatural que a Eucaristia faz, é uma obra tão sobrenatural que a pessoa passa a não viver por si mesma mais. A vida de Deus passa a habitar nela. É a vida de Deus, é a presença real de Jesus que passa a viver naquela pessoa. Jesus diz aqui: aquele que come a minha carne viverá por mim. No versículo 57 do capítulo 6 de São João. Viverá por mim. Ou seja, muitas vezes a gente diz assim: como foi que eu passei por isso? Como eu sobrevivi a isso? Como eu estou suportando isso? E ela nem sabe que é justamente porque o alimento da Eucaristia, o alimento da palavra, mas principalmente da Eucaristia, a pessoa passa a viver por Cristo. É a vida de Cristo, como diz São Paulo. São Paulo chegou a esse patamar de dizer: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja que coisa sobrenatural isso que São Paulo diz. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja, aconteceu isso que São João diz aqui no versículo 57. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, é Jesus dizendo, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Ele viverá por Cristo. É Cristo que vai morar nele.